Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha alma. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Introdução da serva de Deus. Devendo começar a escrever uma obra inteiramente sem saber como, confesso ter experimentado grande repugnância. Contudo, obrigada pela ordem da santa obediência, pus mãos à obra. Mas meus receios são muito grandes, porque conheço a mim mesma. Com toda a sinceridade da alma, declaro ser a mais vil, indigna e abjeta criatura que se encontra na terra. Se meus escritos forem alguma coisa verdadeiramente de Deus, participação de sua divina bondade, o que eu não quero julgar de modo algum, e somente me confio ao juízo de meu diretor e de qualquer pessoa que ler esta obra, admire-se a divina providência, que se dignou fazer mais destacadas a sua misericórdia, sua infinita bondade e condescendência ao comunicar-se à pessoa mais vil e indigna que se encontra sobre a terra, a saber, a mim, pecadora muito grande, totalmente incapaz das graças divinas e dos favores do esposo celeste, completamente ignorante de todas as coisas. Efetivamente confesso ser um canal de argila muito vil, pelo qual a divina benevolência se compraz em fazer correr as águas salutares de suas divinas graças e de sua celeste doutrina. Se não obstante, como disse, for assim, porque eu, por minha indignidade, não sou induzida a crê-lo, a não ser com muita dificuldade e grande temor, mas me tranquilizo por causa da obediência àquele que me dirige e entrego-me inteiramente às mãos daquele Deus que levanta o pobre do pó e do esterco tira o infeliz. Confesso, no entanto, que ao ouvir a voz do esposo Jesus, que de modo suave se digna falar a meu coração, experimento todos aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma. Todavia estou sempre preocupada com o temor de estar enganada, e este temor me é uma cruz, uma defesa, a fim de que a torrente das consolações não chegue a inundar minha alma. Sem dúvida, isto aconteceria se eu perdesse o temor de que falei e as reconhecesse em mim qualquer mérito diante do Altíssimo ou ainda algumas virtudes. Mas, encontrando-me totalmente desprovida e cheia só de misérias e pecados, não posso deixar de temer e duvidar continuamente. Isto, no entanto, não me impede de seguir a obediência e de dar crédito à voz do dileto e amado esposo. Digo, portanto, a quem ler esta obra, se para minha confusão chegar por acaso a outras mãos, acreditar com certeza que a matéria foi escrita só por mim, porém, foi toda ouvida e ditada pela voz interior de um modo admirável e particular. Entrego-me, porém, como afirmei acima, ao juízo de quem ler, enquanto declaro escrever só por obediência. Isto me tranquiliza, deixando que os outros julguem aquilo que provém de mim mesma e o conteúdo de meus escritos. Qualquer pessoa que ler esta obra, peça ao Altíssimo que perdoe meus pecados, me assista, ilumine e conceda a graça de corresponder às suas misericórdias e não permita que me venha a suceder o que acontece com os canais de lenha que, após serem consumidos pela corrente de águas, são lançados ao fogo para arderem. Assim eu, depois de ter recebido e escrito tantas doutrinas salutares, não seja consumida pela negligência
tibieza e soberba. Livre-me, Deus, por sua infinita piedade. Amém. Prólogo de Jesus. Duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é exterior, a vida ativa, e a outra é interior, a contemplativa. Uma é manifesta a todos, a outra apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra, é dirigido para minha maior glória, são de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer, pela perfeição de uma, a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coadune também a exterior, ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos e agradava muito a meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: Este é o meu Filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Mateus 3,17. Não te admires, amadíssima esposa, se eu, antes de te manifestar qual foi minha vida interior, explico-te o modo como vive cada homem na terra, isto é, vida interior e exterior, a fim de que estejas bem persuadida e escrevas com segurança tudo aquilo que te ordeno e te confirme a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão fácil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma, em contrário, pois tudo te manifestarei, com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que correspondes a tal amor, procurando imitar-me em tudo o que no passado te manifestei e hei de manifestar ainda mais para o futuro, nesta obra que justamente quero que escrevas, a fim de se imprimir melhor em teu coração, como sucedia a Davi com a minha lei. A vossa lei tenho afixa em meu coração. Salmo 39:9. E dirás: quero ter a vossa vida em meio de meu coração, e poder imitá-la perfeitamente, e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, no seio de Maria Santíssima, até o nascimento. Encarnação no seio de Maria. Quando foi criada a alma, que devia animar o corpo passível e imortal, logo me uni a ela com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos, conheceu sua dignidade, estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos, com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Contentou-se com descer às vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito. Oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado e que fosse de seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas, se a minha própria divindade não fosse a ela unida. Primeiras aflições. Quando minha alma unida ao Verbo desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, experimentei logo no primeiro instante toda a aflição e tristeza que a uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza.
Estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças que estão privadas, então, do uso da razão. Mas eu, como Deus, tinha todo o conhecimento e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreitezas. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unido àquela humanidade, adorei imediatamente ao Pai Eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim seu Filho unigênito em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei então irmão. Protestei desde esse primeiro momento que tudo o que eu fizesse e sofresse em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer e sofrer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Depois deste primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido cada vez que eu respirasse, enquanto morava em suas vísceras, um grau de graça, a fim de remunerá-la nesta vida ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração. O Pai dignou-se satisfazer-me e juntos informamos disso a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me abrigo a mim, seu dileto filho. Havendo condescendido meu Pai em conceder estes dons à minha mãe, eu unido a ela, isto é, minha alma com seu espírito, demo-lhes as devidas graças e agradeci-lhe também de parte de minha mãe, porque como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Aflições e alegrias. Sentia, ó minha filha, naquela estreiteza, uma indizível angústia e ao mesmo tempo um incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade de meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava, na qual encontrei todas as minhas delícias. Ofereci ao Pai a aflição que sofria naquela estreiteza, em satisfação da liberdade que contra seu querer haveriam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor, e então prometi-lhes minha assistência e minha ajuda. Ofereci ainda a aflição que sofria por estar encarcerado naquele lugar a meu Pai, em satisfação por tanta liberdade que tomam as criaturas de andar vagando pelo mundo, entregando-se a passeios e divertimentos ilícitos que ofendem a meu Pai. Oferecia ainda por aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza de suas regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, e muitos as transgrediriam por fatos ou desejos, suspirando por aquela vã e perniciosa liberdade que uma vez desprezaram tanto, mas depois almejavam e reclamavam por relaxamento do espírito e fervor perdido. Rogava a meu Pai que, em virtude daquela minha aflição e angústia, se lhe mostrasse propício e pronto a perdoá-los, quando, reconhecendo o erro, quisessem voltar ao primeiro fervor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e da observância regular. Ainda oferecia aquelas angústias e estreitezas por todos os delinquentes que, punidos pela justiça por causa de suas faltas, estariam nos cárceres, presos, com estreiteza de recinto e em lugares escuros. Pedia-lhe que, em virtude dessas minhas estreitezas, concedesse a cada um deles muitas graças para poderem suportar com paciência esse castigo em desconto de seus delitos.
Meu pai aceitou tudo e prometeu fazê-lo quando da parte deles não houvesse resistência às inspirações divinas, nem à sua santa graça, e expulsassem de seus corações obstinação e desejo de vingança contra os que justamente os puniam. Já via todas as criaturas que haviam existido, existiam agora e haveriam de existir até o fim do mundo. Vi todas as suas ações e todas as suas obras, sejam externas, sejam internas. Via todos os pecados que haviam cometido, cometiam e iriam cometer até o fim do mundo. Via todas as suas imperfeições, defeitos, faltas, negligências e descuidos no serviço de Deus. Afligia-me por todos, sentia dor e oferecia ao Pai minha vida, com tudo o que eu, naquela angústia e estreiteza, sofria. Valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor, porque faltavam esses padecimentos cruéis que sofreria no decurso de minha paixão? Não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E saiba que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte, pensando que, sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para habitação minha, reduzi-me a habitar, enquanto Deus e enquanto homem em carne passível, no pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, perfeito uso da razão, enquanto homem, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. A aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com a minha amada mãe, mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podiam sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, esta exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costuma causar à natureza humana semelhante angústia e estreiteza. A aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, ofereci a meu pai a privação da vista que muito me atormentava, em desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelos sentidos dos olhos. Via, esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Sentia a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai pelo uso da vista e deixava cair lágrimas de meus olhos, embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor, acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas essas culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda a meu pai se dignasse que, em virtude destas minhas lágrimas inocentes, obtivessem o dom das lágrimas de compunção os pecadores e pecadoras
que o desejassem e pedissem. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe o pedisse de coração sincero, como de fato efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Nos primeiros, em desconto de suas culpas, nas segundas, para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei a meus discípulos ao dizer-lhes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedi ainda a meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificassem quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se devido à fraqueza humana, sendo o mister para isso graça particular. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedia-lhe ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência de Pai amoroso, como efetivamente o faz, e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que eu, ao fazer esses pedidos a meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do qual eu rogava e oferecia por eles o que sofrera. Assim, os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os tinha presentes e os contemplava um, e por eles rogava distintamente segundo suas necessidades. Com amor de irmão, amava-os e implorava por eles a divina graça. Via ainda, em minha sabedoria infinita, todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito a meu Pai, e que por sua dureza e obstinação não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros, porque não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os cheio de compaixão e suplicava ao Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de meus méritos, ao menos não os castigasse com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Ló e a muitos outros. Nisto o Pai me satisfaz, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo em virtude de meus méritos e minhas súplicas. Efetivamente, bem experimentam os delinquentes as promessas que me foi feita. Se fosse de outro modo, ó, quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio por causa da curiosidade. Aflições do ouvido. Sofria também pelo sentido do ouvido aflição muito grande, porque devido ao lugar tão estreito, estava inteiramente privado dele. Só ouvi os suspiros ardentes que a minha dileta mãe me dirigia do mais íntimo do coração.
Ouvi ainda o doce entretenimento que tinha comigo, falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatavam o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la. De todo o restante, porém, estava privado inteiramente, e esta privação causava-me aflição, a qual eu oferecia a meu pai em desconto de tantas faltas que, com o sentido do ouvido, cometeriam meus irmãos, pela curiosidade, por ouvir tantas murmurações, tantas palavras contra a minha lei, tantas curiosidades e outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite. Pedi ainda a meu pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que mortificavam este sentido, fugindo da ocasião, comunicassem-lhe o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes à sua maior glória. Dessa virtude àqueles que ficassem privados desse sentido, para que o sofressem de boa vontade por seu amor, em virtude do agrado e deleite que senti ao ouvir os doces colóquios e os suspiros de minha dileta mãe. Pedia-lhe que quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade palavras santas e que, ao ouvirem as harmonias musicais, lhes elevasse o espírito a contemplar e desejar as coisas do céu. Ao pensarem nas harmonias angélicas, consolasse o seu espírito e não permitisse fosse contaminado seu coração por todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina. Meu pai me prometia tudo, mas sempre com esta condição. Queria também a cooperação da vontade deles. Seu domínio absoluto e subordinado. Se bem que eu fosse árbitro de todas as coisas e delas dispusesse, tendo-me dado meu Pai o domínio absoluto e o poder sobre todo o criado, não obstante, encontrando-me em carne mortal, como ainda não tinha tomado posse com a minha humanidade de tudo que meu Pai me concedera, porque se bem que isto me fosse dado desde o primeiro instante de minha concepção, não obstante, não tomei posse absoluta quanto à humanidade, senão após minha ressurreição. Por isso, em tudo o que fazia e ordenava, procurava sempre o beneplácito de meu Pai, e embora pudesse dispensar as graças e obrar absolutamente por mim mesmo, nunca o fazia, mas sempre pedia tudo a meu Pai. Esta submissão era-lhe tão grata e tanto o comprazia que com mão aberta me concedia o que lhe pedia. Ofereci-lhe esta submissão e sujeição em desconto de tanta liberdade que tomam meus irmãos, querendo viver à sua maneira, sem submeter-se à vontade divina, desejando ser árbitros de seu querer e senhores absolutos de si mesmos, quando, segundo todo o direito, devem estar sujeitos às ordens divinas. Meu pai, aceitando-o, e demonstrava grande satisfação por tudo nesta minha oferta. Se cada um dos que agora não querem viver sujeitos se decidir respeitar as ordens divinas e cumprir em tudo o querer do Pai, ele estará sempre pronto para dispensar a esse tantas graças quantas lhe for necessário, a fim de que possa viver em tudo e por tudo submisso a ele. Aflição da língua. Oferecia-lhe depois o silêncio. Durante 9 meses nunca desatei a língua para dizer uma palavra. Ainda que praticasse este silêncio em minha infância, no entanto, falava então muitas vezes com minha dileta mãe, mas durante os 9 meses nunca me servi do uso deste sentido, permanecendo em contínuo silêncio. Era uma aflição muito grande para mim. Pensa, esposa minha, que eu, sendo a sabedoria eterna, aceitava estar tão mudo. Que aflição não sofreria uma pessoa erudita, eloquente, por estar tantos meses sem proferir uma só palavra?
certamente ser-lhe insuportável. Ora, considera de que sorte seria a aflição que eu experimentava, uma vez que a sabedoria, a eloquência, a erudição das criaturas, em comparação com a minha, são estultice e ignorância. Todavia, sofria todo esse tormento e ofereci-o ao meu pai, em satisfação por todas as faltas que meus irmãos tivessem cometido com a língua. E como sabia que com este sentido meu pai deveria ser muito ofendido, mais do que com os outros, mais ardentemente eu o suplicava e tratava de aplacar a ira paterna, justamente indignada contra o gênero humano. Pedia-lhe não só aceitasse esta oferta que eu lhe fazia em satisfação de tantas culpas, mas que ainda se dignasse conceder muita virtude àqueles cuja fama seria ofendida pelo próximo, sendo desonrados, injuriados, caluniados, escarnecidos e ultrajados, a fim de que o sofressem de bom grado por amor a ele e para imitar-me, pois já sabia que também eu seria a respeito disto muito ofendido por meus inimigos. Além disto, suplicava que desse virtude a todos os que soubessem mortificar-se por meio deste sentido e não apenas tivessem querido fugir de qualquer ofensa feita a ele, mas também abster-se da fala de coisas lícitas e diferentes. Por este meu silêncio e em virtude dele, impelia para todos os silenciosos a graça de poder observado, sobretudo os religiosos e as religiosas, para que com a ajuda divina pudessem nisto obter uma vitória gloriosa sobre o inimigo, o qual muito se prevalecia deste sentido para fazer cair os mais perfeitos e exercitados na virtude. Ó, como é difícil ao homem mortificar-se e frear este sentido. Quanto se ata, digo, o demônio para fazer com que o exercite, porque sabe muito bem os danos que a mortificação deste sentido lhe causa e as grandes conquistas que obtém o uso deste sentido. Uma língua solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal, prevalecendo-se disto para aprisionar as almas mais inocentes e do uso deste sentido alcançar muitas vitórias. Além disso, pedia-lhe que se mostrasse misericordioso com os que, tendo caído em muitos erros e cometido muitas faltas por falarem demais e desregradamente, quisessem depois emendar-se com a ajuda de sua graça. Pedia-lhe ainda por aqueles miseráveis que, não querendo prestar ouvido às inspirações divinas, permaneciam impertinentes em seus erros, e visto que estes não queriam de modo algum emendar-se, se dignasse ao menos adiar-lhes o merecido castigo, não os castigasse com rigor conforme costumava fazer antes de minha vinda ao mundo, como de fato sucedeu aos meninos que escarneciam do profeta Eliseu, os quais foram todos devorados pelos ursos, e muitos outros castigos severos que se abatem sobre os que usam em demasia da língua no falar, contra a ordem divina. Meu pai prometia-me tudo, declarando que doravante queria ser o Deus da misericórdia e não mais o Deus da justiça, como havia sido até então. Efetivamente, esposa caríssima, estás vendo como vai se mostrando misericordioso e paciente para cada um, mas também liberal e benigno para quem realmente a ele recorre e chama-o em ajuda para vencer o inimigo e dominar seus sentidos e paixões.
Vê quantas almas silenciosas houve no mundo após minha encarnação. Quantos conventos foram instituídos nos quais é observado contínuo silêncio. Tudo isto é fruto daquele silêncio que eu, a sabedoria eterna, tive por 9 meses continuados, sem emitir sequer um suspiro. É fruto também das minhas súplicas a meu Pai. Vê quão grandes pecadores existem no mundo, os quais com a sua língua infestam com tantas blasfêmias, tantos perjúrios, tantas murmurações, tantas detrações. Observa com que paciência e em longanimidade meu Pai suporta essas ofensas como se não lhes fossem dirigidas. Tudo isso procede da promessa dada a mim, enquanto vivia no seio materno, em prêmio de meu penoso silêncio. Suplicava-lhe, pois, se dignasse falar ao coração daqueles que, mortificando-se por seu amor, se retirassem à solidão e vivessem em silêncio, se dignasse cumprir a promessa feita à alma solitária pela boca do profeta Oséias. Levar-lhe-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Que quer dizer este deserto, senão a observância de um rigoroso silêncio? Porque quem observa silêncio, embora se encontre em companhia de outros, não é impedido absolutamente de falar com Deus, como de fato experimentastes em ti mesma, porque não é a solidão do corpo, mas a solidão do coração, isto é, calar-se diante das criaturas, que te faz ouvir a voz do Criador e falar com ele em teu coração. Meu Pai prometeu-me também isto e efetivamente o vai realizando nas almas que, decididas a viverem totalmente retiradas, vivem na solidão e no silêncio. Elas ouvem a voz divina, captam melhor as inspirações divinas e se tornam partícipe dos mistérios e dos segredos divinos. De fato, vês isto realizado em tantas almas, ao coração das quais o Espírito Divino se dignou falar e manifestar coisas sublimes dos mistérios divinos, enquanto até então isto não sucedera facilmente. Meu Pai quis manter-me sua promessa em tudo e por tudo. Se o homem não realiza coisas prodigiosas, isso não provém da largueza e beneficência divinas, mas de sua indignidade e obstinação, que não quer render-se às inspirações divinas, nem obedecer aos preceitos divinos, mas viver a seu bel prazer. Em coisa alguma quer mortificar suas paixões e seus sentidos, deixando-se escorregar desregradamente aqui e ali, aonde o amor próprio e a vontade perversa o transportam. Meu Pai está sempre pronto para conceder-lhe todas as graças e ajuda necessárias para alcançar vitória sobre todos os sentidos, especialmente sobre a língua, que é péssima, porque uma má língua causa dano maior do que uma espada afiada. Aquela fere e mata a alma, enquanto esta fere e mata apenas o corpo, muito inferior e de nenhum valor em comparação com aquela.